primeiro vamos pensar aqui no que Sócrates disse, né? Que ele dizia que as pessoas tendem a atuar mal, ou seja, a errar muito na vida, porque elas são ignorantes, né? Sócrates, na verdade, ele identificou dois tipos de ignorância. Aí, o primeiro seria uma ignorância do tipo daquelas pessoas que erram quando ainda não aprenderam sobre aquele problema. Então é comum que ela erre, né? Porque ela ainda não conhece o problema, ainda não conhece, ela não sabe identificar o que é aquilo. Porém, existe um outro grupo, né, de ignorantes, ou outro tipo de ignorância, que seria a ignorância daquelas pessoas que quando ainda não aprenderam sobre o problema, né, quando ainda não sabem muito bem com o problema, ela ainda assim acredita que sabe algo, né? Ela não aprendeu muito bem, mas ela acredita que sabe algo, né? Isso daí seria um tipo de ignorância soberba, né? Então a pessoa, ela não sabe, mas muitas vezes ela não quer reconhecer para ela, não quer reconhecer para as outras pessoas. Então esse seria um tipo de ignorância soberba, é quando a pessoa não sabe e ela simplesmente, ou não quer saber também, né? Ou diz que já sabe, que está tudo bem, né? Já no caso do Daniel, do Innerarity, ele destaca, ele tem uma frase interessante que eu até poderia colocar aqui para a gente ver. Olha só o que o Daniel diz. Vamos colocar aqui. O desconhecimento que conhecemos, o desconhecimento que conhecemos não é tão difícil de gerenciar quanto o desconhecimento que desconhecemos. Tá complicado, né? Mas vou escrever aqui e vai ficar mais claro, eu vou explicar para vocês, né? Então, o desconhecimento que conhecemos não é tão Então, vamos colocar uma corzinha aqui. Opa. Essa aqui não está boa para ler. Vou colocar um azul aqui. Então, ele vai dizer que o desconhecimento que conhecemos não é tão difícil de gerenciar quanto o desconhecimento que desconhecemos. E que relação a gente pode fazer com a aula de hoje é que existem coisas que a gente realmente desconhece, está tudo bem, né? Fruto da nossa ignorância, e a gente tem aquelas coisas que a gente sequer sabe que a gente desconhece. Então a gente sabe que sim, existe, por exemplo, o perfeccionismo e a autocobrança excessiva. Porém, a gente desconhece, por exemplo, o que eu vou falar aqui, o primeiro passo. Talvez você desconhece o que seria esse primeiro passo para dominar o perfeccionismo e a autocobrança excessiva. Ou talvez você até desconheça que existe um processo, que existe a possibilidade de dominar esse processo, né? De dominar esse processo e também dominar o problema. Então, às vezes a gente também desconhece, olha só, por mais que a gente conheça que existe um processo para dominar o perfeccionismo e a autocobrança excessiva, a gente não sabe o que está dentro desse processo, né? Se esse processo, se existe essa jornada de um ponto A a um ponto B, né? O que eu vou fazer? O que eu preciso fazer? Tem coisas ali que eu vou precisar fazer, vou precisar aprender, né? Vou precisar exercitar, mas eu não sei, né? Então fica difícil de gerenciar.